tema de hoje, ferido, mas não quebrantado, ou não quebrado. Ferido, mas não quebrado. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, em alguns princípios importantes que a gente tem nas Escrituras e, ao mesmo tempo, pensando na vida, né? Eu estava ali no fundo, ouvindo a música e pensando um pouquinho, olhando para vocês, né? Olhando só as costas, aquelas carecas bonitas, aquela coisa brilhante. Esses dias minha esposa tirou uma foto no espelho e eu estava saindo. Tem umas fotos que tira no elevador, né? E eu estava saindo e apareceu só a minha careca. Eu falei, não, apaga. É muito feio isso também. Mas eu estava pensando na gente e o quanto que cada um de nós tem uma história, né? E bota a história nisso. Quanto que a gente já caminhou na vida, quanto que a gente já apanhou, quanto que a gente já fez decisões certas, outras erradas, quanto que a gente apanhou e não conseguiu levantar, e quanto que a gente apanhou, mas levantou, né? E se você está aqui é porque você levantou mais do que ficou no chão, né? Então, graças a Deus por isso. E esse é o assunto de hoje. 2 Coríntios 4, 8 e 9 diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Eu quero que você pense nessas palavras. E para a gente pensar nisso, eu quero trazer para você um pouco o significado das palavras no original, né? Então, quando ele diz, nós somos atribulados, mas não angustiados, a palavra atribulado é uma palavra que significa ser pressionado, comprimido. É como colocar uva no lagar. Lagar é aquele lugar onde as pessoas ficam pisando a uva, né? É como pisar, amassar. Quantas vezes já aconteceu isso com você ou comigo? A gente foi pressionado. Esse é o significado dessa palavra tribulado ou tribulação, né? Mas ele diz, mas não angustiados, ou seja, eu não fiquei pressionado a tal ponto que eu não consegui se levantar. Eu saí. Teve um caminho de saída. O que o apóstolo Paulo está ensinando para a gente é o quanto que, mesmo diante de muita dor, muito sofrimento, muita dificuldade, sempre tem um escape. O problema é que quando a gente passa pela luta, pela dor, a gente não enxerga a saída. Por isso a gente tem que olhar para aquele que enxerga tudo. E quando você olha para ele, ele te dá o caminho. Ele te mostra, é por aqui. É por aqui, não fica aqui não, senão você fica pressionado, você morre aqui, ué. Então essa ideia de ficar exprimido, de ser comprimido, de ser pressionado, mas ele diz, mas você não vai ficar nisso. Segundo, ele fala perplexos, mas não desanimados. Perplexo imagine que alguém correu atrás de você e você chegou num lugar que não tem saída. Canto de parede, como a gente fala. Um cantinho. Perplexo. Essa é a ideia. Não tem saída. Mas aí ele diz, mas Deus te dá a saída, por quê? Porque Ele não permite que você fique completamente perdido. É interessante que essa palavra perplexo no grego, depois o não desanimado, na verdade, é não muito perplexo. Uma tradução mais literal. Não, você fica se sentindo perdido, mas você não está perdido. Tem chance. Graças a Deus por isso. Alguém disse uma vez, eu estava lendo um livro que ele dizia assim, não importa o quanto você já viveu na vida e o quanto tempo você já sofreu ou passou por alguma situação, ele diz, sempre tem um novo começo. Você acredita nisso? Eu acredito. Eu acredito que Deus é poderoso para nos dar sempre um novo começo. Uma nova maneira de ver as coisas. Uma nova maneira da gente ver o mundo. Uma nova maneira de você... Está muito na moda essa palavra que eu vou falar, né? Ressignificar as coisas, né? Dar um sentido diferente para as coisas. Perplexos, mas não desanimados. Aí ele diz, perseguido, mas não abandonado. Perseguido é perseguido mesmo, né? Como se fosse caçado. Imagina alguém que está sendo caçado. Aí ele diz, mas não abandonado. Deus não abandona a gente. Graças a Deus por isso. É difícil viver. Ou vocês não acham? É difícil viver. É difícil a gente enfrentar situações que a gente tem que enfrentar no dia a dia. Não é fácil viver. A gente nasce chorando. Pensa nisso. Você estava na boa dentro do útero da sua mãe. Até o momento em que não pode continuar.
Você já parou para pensar que o nascimento é para salvar a criança? É para salvar a criança, senão ela morre no útero. Tem um prazo de validade para ficar ali. Mas está na boa, né? Não precisa nem respirar, gente. A criança não respira com o nariz, né? Cordão umbilical resolve tudo, não é uma bênção? Mas se ficar ali, morre. Aí tem que sair. A hora que sai, chora. Por que chora? Para respirar. Tem que respirar. E que bênção, começou a respirar. Aí a gente começa a ter que aprender tudo, né? Eu estou com 4 netinhos e acompanhando o crescimento desses bebês, né? E eu fico pensando, que coisa mais linda. A minha netinha agora de 10 meses já está naquela assim, que qualquer coisa que pega vira andador, né? Fica empurrando e andando, né? Não anda sozinha ainda, mas encostada em alguma coisa ela vai. Mas a vida é difícil. E aí a gente aprende a andar, a gente aprende a falar, tudo é difícil, né? A gente vive uma vida, a infância não é fácil também. A gente fala assim, eu queria ser criança. Só se você estiver doente, né? Se você quiser ser uma criança. Não é verdade? Adolescência, né? Adolescência, né? Aliás, tem uma série aí, chama Adolescência. Vale muito a pena assistir. Assistam. Muito interessante sobre a adolescência e os sinais, os códigos dos adolescentes, etc. É muito interessante. Mas a adolescência é fácil? Louco. Aí vem a fase adulta. É fácil. Aí a gente vai crescendo, é fácil. Trabalhar é fácil. Gente, não tem nada fácil nesse mundo. E a hora que o cara fala, agora eu vou descansar, tá velho. E a vida, não é? E a vida fica difícil. Fica difícil. É a época do ai, tudo dói. Você vai levantar, né? Ai, minhas costas, ai, minhas pernas, ai, meu braço. Eu estava conversando com o meu irmão ontem, ele falou assim, eu estou com problema nos 2 ombros. Eu falei, misericórdia. Bursite e não sei o que. Não é? É difícil, a vida é dura. E a hora que você diz assim, puxa vida, agora todo mundo já cresceu, está tudo certo, você morre. Aí você vai dizer assim, nossa, eu vim aqui segunda-feira para dar um ânimo, e você só fala essas coisas? Não, mas sabe por que eu estou falando isso? Porque é isso aqui, é difícil, mas Deus nos dá sabedoria. É difícil, mas a gente tem muita alegria. É difícil, mas a gente aprende muita coisa. É difícil, mas a gente desenvolve muita coisa. A gente desenvolve de relacionamentos, a gente desenvolve família, a gente desenvolve amizade, né? Então tem muita alegria no meio da dor, tem muita bênção no meio do sofrimento. A gente precisa aprender a enxergar o sofrimento, não como sofrimento, mas como oportunidade. A oportunidade de viver uma vida diferente, a oportunidade de olhar para a minha idade e falar assim, poxa, eu estou lá, eles falam que é a terceira idade, sei lá que idade que é, né? Mas é uma idade que não é fácil também, tem as suas lutas, mas que privilégio que eu tenho, gente, de ter vivido o que eu vivi, de ter visto o que eu vi, de ter conhecido o que eu conheci, né? De ver meus filhos terem filhos, que privilégio isso. Por isso a gente tem que aprender que o sofrimento não é destruição, o sofrimento não é final. Por isso que Paulo está dizendo, perseguido, mas não abandonado. E aí ele diz, derrubado, mas não destruído. O derrubado aqui, o sentido da palavra é aquele sentido mesmo de luta. O cara levou um soco, caiu, mas não fica deitado. Vai levantar. Amém? Essa é a ideia. A ideia, gente, é saber levantar. E saber que quando você fala assim, eu não tenho mais forças, estenda a mão. Tem alguém que tem força para te levantar. E outra, além de Deus, existem pessoas que nos amam. Não é possível que você me diga que você só tem inimigo. Se você falar isso, eu vou dizer que você está precisando de um tratamento psiquiátrico. Mania de perseguição. Não é possível que a gente não tem só inimigo. A gente tem pessoas que gostam da gente. Pessoas que nos admiram. Você já deu valor para essas pessoas? Você quer ver uma coisa que me irrita? É a pessoa fazer, não é festa, mas fazer assim, uma celebração, uma lembrança, não sei o que, depois que a pessoa morre. O cara não visita o parente a vida inteira. Quando morre, vai no velório. Fazer o quê no velório? Mostrar para os outros que você é presente? Você nunca foi. A gente tem que aprender a ser bênção para as pessoas quando elas estão vivas. Quando é que foi a última vez que você fez um elogio para um amigo? Um elogio para um filho, elogio para o pai, elogio para a mãe, elogio para um parente, sei lá, uma palavra de bênção. Quando é que foi a última vez que você falou uma palavra de bênção?
A gente só reclama. Você cumprimenta a pessoa e diz, ei, como é que tá? Eu estou lutando. Também, está todo mundo lutando. Mas não é assim a vida, né? Então, eu muitas vezes eu levo umas pancadas que dá aquela mexida na perna, você cai. Mas não fica deitado. Não fica deitado. É isso que Paulo está trazendo. Alguns conselhos importantes. Homens também sangram. Você sabia disso, não? Nós somos um grupo de homens aqui, então a gente pode falar as coisas, viu, gente? Fica tranquilo, tá? Não tem nenhuma mulher aqui. Aliás, quando a gente tinha o movimento, o Holy Hour, tinha as mulheres que iam na reunião. E o povo ficava... O pessoal que trabalhava no Holy Hour lá, eles ficavam irritados. Pastor, a mulher não, pastor, o que elas vão fazer aqui? Mas deixa elas quietinhas lá, tá tudo certo. Tá tudo bem, né? É ou não é verdade que a gente cresceu com esse tipo de frase? Aguenta firme, engula o choro, homem não chora, seja homem. Mas a gente chora, a gente também sofre, a gente também tem aqueles momentos difíceis. A gente não... E muitas vezes a mulher, quando ela tem assim uma dificuldade, uma ansiedade, alguma coisa, sabe o que ela faz? Ela liga para alguém. Já percebeu isso? Homem fica assim, entra na caverna, fica quietinho. Eu sou assim, pelo menos, eu acho que você também deve ser parecido com isso, né? Genericamente estou falando. Mas a mulher, ela, quando ela fala, ela compartilha dores, compartilha preocupações, compartilha alegrias. O homem não, a gente se fecha. E aí é o perigo. Então entenda uma coisa, homem também chora, e ignorar a dor não cura, só cria armadura, cria um muro ao nosso redor. Eu tinha um amigo na infância, não, na juventude, que a gente chegava perto dele e fazia assim, e aí, sabe quando você vai dar um tapinha no ombro da pessoa? Ele fazia assim, gente, que coisa, será que ele apanhou? Será que ele foi? Não, é verdade, né? Passou por algum trauma, alguma coisa, são armaduras, são dores que a pessoa já passou e vai criando essa casca, esse muro, né? E a gente precisa falar, a gente precisa conversar. Entenda isso, você precisa conversar com alguém. Agora, escolha com quem você vai conversar. Pessoas que amam a Deus, pessoas que querem o seu bem. A gente acha que tem mulher fofoqueira, mas tem homem, cara. Homem, quando dá para ser fofoqueiro, é muito ruim. É muito ruim, né? É terrível. Então, não ignore a dor, entenda que a dor existe e olha para esse texto aqui, lê comigo em voz alta, Salmo 147, 3. Ele sara os que têm o coração quebrantado e trata as feridas deles. O que Deus faz? Ele sara os que têm o coração quebrantado e cuida das feridas. Deus cuida das nossas feridas. Quem é que não tem ferida aqui? Fala para mim. Ou quem é que não passou por uma ferida? Já pode estar cicatrizado, graças a Deus. Mas quem que não passou por uma dor? Quem que não passou por uma traição? Não existe só traição de relacionamento conjugal. Tem traição de amigo, tem traição de parente. Por causa de dinheiro, por causa de posição social, por causa de herança. Quanta gente briga, se mata por causa de herança. Não, tem que ter isso, tem que ter aquilo, Não, eu vou chamar um advogado, porque não tem que resolver esse negócio aqui, não sei o que, entre nós. Não consegue conversar, tem irmãos que não conseguem se falar. Tem irmãos que não se falam há tanto tempo. Por favor, entenda uma coisa. Deus cura as nossas dores, mas a gente tem que ter um coração quebrantado. Coração quebrantado é um coração humilde. É um coração que pede ajuda, é um coração que reconhece a dor, reconhece a dificuldade e reconhece a necessidade. Não tenha medo de abrir seu coração. Cuidado com quem você vai abrir o coração, não é? Cuidado com quem você vai abrir o coração. Mas não tenha medo de abrir o coração. Não tenha medo. Ah, mas eu sou homem, cara, eu tenho que... Você é homem. E daí que você é homem? A gente também precisa que alguém nos dê um conselho, que alguém nos ajude a pensar fora de nós mesmos, que alguém nos dê uma palavra de ânimo. Não é? Tão bom. Palavra de encorajamento. Eu gosto dessa palavra. Encorajamento. Quem que você encorajou hoje? Quantas pessoas você tem encorajado durante a semana? Você lembra de alguém que você encorajou nesse último mês? No último ano? Encorajar é quando você dá ânimo para a pessoa. Não é palavra vazia, gente. Ó, eu tenho uma birra com palavra vazia. Porque palavra vazia não significa absolutamente nada, né? Isso tem muito em filme. Uma pessoa vê a outra sofrendo e ele diz assim, fique tranquilo, vai dar tudo bem. Aí, eu te prometo, vai dar... Eu fico olhando e falo assim, mas esses caras são malucos, né? Quem que promete isso daí? Quem que pode prometer que vai melhorar alguma coisa? Não é, isso não significa nada.
O que significa? Cara, estou aqui com você. Aguenta firme, vamos lá. Você já parou para pensar nisso, nisso e nisso? Né? Que opções você tem na mão? Uma vez eu morava no Canadá e eu entrei naquele período de perplexo. Sabe o que é perplexo, né? Eu estava no beco sem saída, acuado. Aí eu falei, puxa, eu preciso de ajuda. Aí eu lembrei que eu tinha conhecido, alguém tinha me apresentado, um coach, que era um pastor, mas era um coach também, profissional, ele trabalhava com isso. Aí eu liguei para ele e falei, você não poderia bater um papo comigo? Ele falou, claro, tal dia, em tal lugar. Fomos tomar um café. Ele sentou e eu falei um monte de coisa. Aí eu me lembro certinho como ele fez. Ele pegou um pedaço de papel, falou assim, me fale 3 coisas a seu respeito que você diz, isso é forte em mim. 3 coisas que você faz e que você diz, isso é incrível, eu sou assim. E para mim não é difícil viver assim. Eu falei as 3 coisas para ele. A hora que ele escreveu as 3 coisas e falou assim para mim, e eu estava numa luta, o que eu ia fazer, se eu ficava no Canadá, se eu não ficava no Canadá, se eu mudava de cidade dentro do Canadá ou se eu mudava para o Brasil, eu estava nessa luta. Aí ele olhou para mim e falou assim, dessas 3 coisas aqui, onde você sente que você consegue ir fundo nisso? Eu olhei para ele e falei, no Brasil. Ele falou, o que você está fazendo aqui? Palavra boa. Palavra boa. Peguei minha tralha e vim embora. Simples assim. Alguém me ajudou. O cara não me conhecia direito, não sabia da minha história, não sabia nada. Mas era uma pessoa sincera, uma pessoa... Né? Agora, eu tive que me abrir, eu tive que ter um coração quebrantado. Então, larga o... Olha, esses dias eu vi numa entrevista, um médico, eu acho que espanhol, ele falando... perguntaram para ele o seguinte, qual é a maior causa de mortandade? Ele falou, eu como médico cirurgião, eu não posso falar nada fora da ciência, e eu vou dizer para você o que eu ensino para os meus alunos, ego e estresse, e um potencializa o outro. Levanta o nariz, se acha. Estresse, preocupação, ansiedade, é isso que mata a gente. Quem de vocês pode levantar a mão e falar, eu não tenho nenhum problema? O nego até bota a mão no bolso, que é para não... Deixa eu prender a mão aqui. Todos temos. É uma luta aqui, é uma dificuldade ali, é uma questão financeira, é uma questão de, sei lá, com os filhos, né, casamento, algum problema a gente tem? Claro que a gente tem. Dores a gente tem? Claro que a gente tem. Agora, no momento em que você levanta o nariz e você se acha, você não recebe a bênção de Deus, você não tem o cuidado das feridas. E aí você morre. O corpo não aguenta, né? O corpo não vai aguentar. Segundo, Jesus conhece as nossas dores. E olha só o que diz o texto bíblico de Isaías, 700 anos antes de Jesus nascer. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Esse texto de Isaías, capítulo 53, é poderoso, porque é uma profecia messiânica, está falando de Jesus. Mas são 700 anos antes de Jesus nascer, esse texto aqui. Agora, esse texto mostra uma coisa interessante, né? Que ele seria desprezado, que ele seria rejeitado, que ele seria um homem de dores, um homem que sabe o que é sofrer. Olha que interessante. Sofrimento, então ele sabe o que é sofrimento. Quando Jesus viveu aqui na terra, ele sofreu todas essas coisas. No livro de Hebreus diz, porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança. Mas não pecou, mas foi tentado. Passou pelas lutas que eu passo, que você passa. Tem um texto na Bíblia, eu gosto muito, que diz assim, Deus sabe que somos pó. Deus sabe que somos pó. Somos pequenininhos, não é verdade? Somos pequenos, né? Deus sabe que a gente é assim, mas Jesus te conhece. Terceiro, eu preciso entender que sofrimento não necessariamente me destrói, mas me forja. Sabe o que é forjar, né? Você pega o metal, põe no fogo, ele vai endurecendo, né? Aí o cara martela. Você já viu fazer uma faca? Martela, bota no fogo. A hora que você fala, agora sai, ele dobra tudo e joga no fogo de novo. E martela, joga uns pozinhos, bota no fogo. Muitas vezes a gente se sente assim, né? Você está no fogo, você está no meio do olho do furacão.
passando por aquela dificuldade. A gente não precisa ser destruído. Deus transforma feridas em marcas de maturidade e compaixão. Homens cuidados se tornam curadores. A coisa mais gostosa do mundo é você poder olhar para alguém e falar assim, cara, eu já passei por isso, mas venci. Não sou perfeito, não sou esperto demais, eu simplesmente venci, eu passei por isso. Você já percebeu que quando passa o sofrimento, o próprio cérebro da gente cuida da gente de tal maneira que você, quando olha para trás, parece que não foi tão duro, parece que não foi tão pesado, parece que o sofrimento não foi tão grande. Porque você passou, porque você venceu. Então olha para frente e diz assim, o que é que Deus está fazendo na minha vida nesse sofrimento? O que eu estou aprendendo? O que é que eu estou aprendendo? Faça essa pergunta para si mesmo. O que é que eu estou aprendendo passando pelo que eu estou passando? O que é que Deus quer falar comigo? O que é que Ele quer forjar dentro de mim? O que Ele está me moldando? Em quê? Em que áreas? O que eu preciso aprender? Você se lembra da vida de José no Egito? Quem nunca leu sobre José no Egito? Levanta a mão assim, bem alto. Ok, tarefa, leia. Gênesis. No livro de Gênesis tem a história de José. E se você conhece a história de José, você se lembra que José foi traído pelos irmãos dele. Os irmãos dele ficaram com muita inveja dele. O pai dele gostava dele. E gostava tanto dele, o pai fez uma coisa que não pode fazer. Ele fez diferença entre os irmãos. E ele deu uma túnica para o filho que ele não deu para os outros. Então não foi muito legal essa situação. Os irmãos ficaram irritados demais com isso, ficaram com inveja dele, ficaram com raiva dele, e o dia que saíram os irmãos para cuidar das ovelhas, etc., os irmãos bateram um papo entre eles, falaram assim, vamos matar ele? Vamos matar ele. Um dos irmãos disse, não, não vamos sujar a mão do sangue. Vamos fazer o seguinte, vamos vendê-lo. Vamos vender. E vendeu. Ele foi para o Egito, né? Passou uma caravana, ele vendeu, vendido como escravo. Aí ele foi para o Egito. E foi comprado lá por um homem chamado Potifar. Só que o Potifar tinha uma mulher sem vergonha, que queria de todo jeito aquele menino bonito. E ele não queria, porque ele dizia, eu não vou pecar contra Deus. Ele era um homem de Deus, um homem de fé, um menino de fé. Mas a mulher fez, e um dia, a hora que ele percebeu que ele tinha que fugir de uma vez, ele fugiu, ela puxou a capa dele, ficou a capa na mão dela, ela saiu gritando, dizendo, José veio aqui para me violentar. Prenderam o menino. Aí ele vai para a cadeia. Ele está lá na cadeia, mas Deus o abençoava. Mas abençoava de tal maneira que ele se tornou assim como que se fosse o cuidador da cadeia. O carcereiro deixava tudo na mão dele. Aí um dia o padeiro e o copeiro do rei foram presos. Lembram disso? Os dois foram presos. Vão para a cadeia. Só que numa noite lá eles têm sonho. Os dois, no mesmo dia, eles têm sonho. Na mesma noite tiveram sonhos. E eles estavam irritados com aquilo, preocupado. José chegou e falou, o que está acontecendo? Não, é que a gente teve um sonho. Cada um teve um sonho diferente. Conta para mim o sonho. Aí um contou o sonho, o outro contou o sonho. E José disse, olha, a interpretação do sonho é o seguinte. Você vai ser reconduzido, copeiro, né? E você, padeiro, vai ser enforcado. Era uma revelação, não tinha como escapar disso. E aí o que acontece? O copeiro volta. Quando o copeiro é reconduzido, o José chama ele e fala assim, lembra de mim? Eu estou aqui injustamente. Pode deixar. O copeiro vive do lado do rei. Esqueceu de José. Esqueceu. Simplesmente passou. Um dia quem tem o sonho é o faraó. O faraó tem um sonho e José vai e interpreta o sonho, porque alguém falou, lembrei. O copeiro falou, lembrei, tem um rapaz lá na cadeia. Agora que eu lembrei dele. José vai, interpreta o sonho, etc. E o faraó o coloca na mais alta posição. Ele disse, abaixo de você estão todos. Você só não está acima de mim. Você vai ser o governador do Egito. E José é colocado lá. Fome bate. Depois de 7 anos de fartura, 7 anos de fome. Bate a fome, e a fome vai se espalhando, chega onde? Na casa do pai dele e dos irmãos. O pai chama os irmãos, tudo maduro, tudo barbudo. Chama os irmãos e diz assim, vão lá no Egito comprar comida. E aí a história toda vai nesse vai e vem, que eu não vou ficar contando aqui, mas acontece, chega um determinado momento, José tinha reconhecido os irmãos. Chega um determinado momento que é o momento em que José se revela aos irmãos. E a hora que José se revela aos irmãos, ele diz, vocês na verdade planejaram um mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Isso quer ser moldado.
para fazer como vocês estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Portanto, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. Isso que é um homem que passa pela dor, pela traição, pelo sofrimento, pela raiva, com o coração perdoador. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Meu amigo, se você não perdoa, você fica tomando veneno todo dia. Se você não perdoa, você fica amargo. E quem está perto de você fica mais amargo ainda. Se você não perdoa, você fica puxando aquele problema todo dia. E aquilo vai contaminando a sua vida cada dia mais. Tem que aprender a perdoar. Não importa. Mas é que você não sabe o tamanho do meu sofrimento. Eu não sei o tamanho do seu sofrimento, eu sei o tamanho do perdão. O perdão é maior que o sofrimento. O perdão é maior que a traição. E foi isso que José fez com os irmãos dele. Ele perdoou e disse: podem ficar tranquilos, que eu vou sustentar vocês, vou sustentar a família de vocês, tragam meu pai para cá. E foi o que aconteceu. Isso é passar por uma situação de dor e entender que tem propósito. Passar por uma situação de dor e entender que tem propósito. Aí quando você entende o propósito, a vida fica mais leve, queridos. Olha, não tem nada pior do que viver uma vida amargurada. E não tem nada pior do que a gente amargurar os outros, que às vezes não tem nada a ver com isso. A Bíblia diz que a raiz de amargura contamina as pessoas. Não deixe isso acontecer na sua vida. Perdoe, liberte, libere, abra mão. Reconheça que Deus fez mais por você do que você pode fazer por alguém. Então faça com amor, perdoe. Mas é que tem um caso aí que eu vou te falar. Não existe dor maior. Gente, deixa eu falar, o amor, a Bíblia diz, encobre multidão de transgressões. O amor encobre multidão de transgressões. Entenda isso. O amor é maior do que o sofrimento. O amor é maior do que a ofensa. Se o amor é maior do que a ofensa, eu posso compreender que no meio da minha dor de ser ofendido ou coisa parecida, existe um propósito de Deus. Muitas vezes Deus está moldando o meu coração para ser um homem perdoador. E um homem que possa ajudar os outros. Já imaginaram se você... o Murilo é meu primo. Ele me conhece. Né? Ele não me conhece desde a minha infância. Eu conheço ele desde a infância dele, porque eu sou mais velho. Mas ele é meu primo. Se vocês quiserem me conhecer, pergunta para ele, não pergunta para mim. Liga para minha esposa. Vera, só entre nós aqui. Fala um pouquinho do pastor. Liga, pode ligar. Liga para os meus filhos, tem 2, Gabriel e Daniel. O Daniel mais velho, o Gabriel. Liga para os 2 e fala assim: como é que é o pai de vocês? Liga para minhas noras. Nossa, você está aí achando, né, que você é alguma coisa? Não, eu só estou dizendo para você o seguinte: Deus me curou e eu consegui perdoar tanto as dores que eu tive, as traições, as dificuldades, as rejeições pelas quais eu já passei, que eu posso estar aqui na frente de vocês, conversando com vocês e ajudando vocês a pensar sobre isso. Então eu não estou falando de teoria, eu estou falando de vida. E se isso não mover seu coração, eu não sei o que vai mover. Você tem que entender isso, que Deus quer usar você para ajudar alguém. E muitas vezes esse alguém vai ser um filho, vai ser uma filha, uma nora, um genro, vai ser um parente, vai ser... Deus quer usar você, cara. Mas tem que ter um coração humilde, né? Um coração perdoador, um coração abençoador. Então, fale com Deus para você florescer na vida. É de Deus que vem a vida. Jesus disse: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Você tem vivido uma vida de abundância? Pastor, não tenho, viu? O que é vida de abundância para você? Pastor, eu tenho muita dívida, eu tenho muita dificuldade, não tenho minha casa própria, ainda estou pagando conta, não sei do que, estou pagando ainda o casamento da minha filha. Isso é problema? Isso é cenário. É o quê? É um cenário, é só uma situação. Isso é problema? Isso não é problema. Agora, então, eu não tenho abundância. Mas não é isso que Jesus está falando. A abundância de Jesus, ela se expressa de outras formas. Eu não sou adepto da teologia da prosperidade. Eu não sou adepto desse negócio de que se você entregar a sua vida para Deus, você vai ficar rico. Quem falou? Da onde que esse povo tira essas loucuras? É gente doente. E é gente doente que ensina um monte de gente doente, que gosta de ir na igreja de doente e que ama estar perto de doente, para falar bobagem, para ouvir bobagem. Pelo contrário, Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Vão pegar vocês, vão levar vocês aos tribunais, vocês vão ter que confessar
contar para eles a fé de vocês, mas não tem um problema, não fiquem preocupados com isso. Na hora certa, o meu Espírito vai falar através de vocês. Isso é encorajamento. Jesus, quando morreu, os soldados, eles costumavam dividir o chamado despojo. O despojo nada mais é do que aquilo que era do cara que foi vencido pela guerra. Quando Jesus morreu, fizeram lá, tiveram que dividir o quê? Uma túnica. Uma túnica. E tem gente que ainda prega que você precisa de Jesus para ficar rico. É muita loucura, gente. Então, vamos entender uma coisa: sofrimento faz parte da vida. Mas sofrimento sem propósito, a gente não chega a lugar nenhum. Se você entende que tem um propósito, o sofrimento é apenas uma passagem. Vamos ficar em pé? Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, a minha oração, Senhor, é que a gente seja homens de verdade, homens não segundo um estereótipo desse grupo ou daquele grupo, não, simplesmente homens segundo o coração de Deus. É a minha oração em nome de Jesus. Amém.